Bom, eu acho que é chover no molhado dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui com vocês. É a primeira vez que a gente tem um FinOps X na América Latina, em especial em São Paulo, Brasil. Antes da gente começar, se você está aqui e não fala português, tem um pouco mais de dificuldade, a gente tem um Wordly. Você pode escanear o QR Code aqui. Esse QR Code leva você para um processo de tradução. Então você vai conseguir entender um pouco mais do que a gente está falando durante essa atividade. Bom, para aqueles que não me conhecem, a gente ainda não teve oportunidade de falar antes, eu sou Rodolfo Silva, eu sou o diretor de comunidade da América Latina, em especial de São Paulo, Brasil. Valeu. A minha função aqui é ajudar vocês a conhecerem os programas e se conectarem com os programas da FinOps Foundation e, em última instância, também ajudar você a desenvolver a sua carreira em FinOps. Com isso, eu acho que, antes de mais nada, todo este evento é sobre conexão, é sobre comunidade. Então, eu vou deixar para vocês 30 segundos para vocês olharem para o lado, encontrar alguma pessoa que vocês não tiveram oportunidade de falar ainda e se apresentar para essa pessoa, valendo agora. Bom, são 7 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Voltando. Valeu pela interação, pessoal. Agora, vocês já se conhecem. Então, eu gostaria que vocês também conhecessem a FinOps Foundation. Aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecer, nós somos um programa da Linux Foundation e nós somos também uma associação comercial sem fins lucrativos. A gente é um pouquinho diferente dos nossos outros grupos dentro da Linux Foundation, porque além de cuidar somente de open source, a gente foca também na missão de desenvolver as pessoas que gerenciam o valor de nuvem e, por que não, de tecnologia. Aqui a gente divide isso em 3 partes. Então, em conexão e comunidade, acho que vocês fizeram muito bem essa primeira etapa. Depois a gente vai falar de educação e certificação. Por último, melhores práticas e padrões, para que você possa conectar e ativar suas atividades imediatamente. Além disso, obviamente, a gente tem vários membros. Então, eu gostaria de agradecer a todos os membros que estão aqui com a gente, em especial nossos Premier Members, que mantêm a nossa missão ativa durante o dia a dia, e, obviamente, os mais de 180 membros que estão presentes aqui, inclusive empresas do Brasil. Além disso, eu gostaria de trazer um pouquinho sobre os programas que nós temos. Aqui tem uma série de pequenos programas que eu vou falar e vou trazer alguns detalhes. A gente vai começar pela comunidade global, vou trazer alguns dados, vou falar um pouquinho de história, para a gente conseguir conectar e entender um pouco desse caminho. Depois a gente vai falar um pouquinho de focos. Vamos entender um pouco mais como é essa especificação e como você pode ativar hoje, inclusive nas sessões que nós vamos ter hoje à tarde. Logo em seguida, a gente vai falar um pouquinho de framework. Vou mostrar para vocês um pouquinho do framework e como conectar com a sua prática. Em seguida, a gente vai falar um pouco de FinOps Exec. Eu tenho um convite para vocês a partir da sessão de hoje. E a gente também vai falar sobre o FinOps X. Logo em seguida, eu vou trazer um pouco de dados do State of FinOps para a gente conseguir levar ao final a nossa sessão. E, por último, vamos falar um pouquinho sobre certificações. Então, vamos mergulhar no primeiro tópico. Logo nesse primeiro ponto, eu gostaria de lembrar quanto nós crescemos este ano. Todos os anos a gente tem crescido bastante, mas esse muito especial. A gente atingiu a atual marca de 85 mil participantes. Esses são o total de pessoas envolvidas no Slack, WhatsApp, em todas as atividades que a gente tem, inclusive os meetups. A gente tem mais de 62 mil pessoas treinadas, então pessoas que são habilitadas, que conhecem a prática de FinOps, que são certificados e que estão hoje registrados com a gente. Além de mais de 56 mil experts, que compartilham seus conhecimentos, suas práticas, para melhorar o framework no dia a dia. Trazendo um pouco mais de dados, a gente ainda tem uma participação grande da Fortune 100. Então, mais de 94 dessas empresas estão conectadas com a gente, fazendo a prática de FinOps, ajudando também a conhecer e manter isso. Isso nos faz chegar numa marca de representação de 350 bilhões de dólares em receita de nuvem, tudo isso voltado para a nossa única missão. Acho que isso representa bastante esse poder de conectar, de se entender enquanto time, para que a gente consiga juntos se unir, agregar dentro de um único espaço, para a gente conseguir levar essas atividades e a missão em conjunto. Com isso, acho que dados por si só, eles não contam todo o fator. Então, eu gostaria de trazer um pouco de, também, história, para a gente poder trazer um pouco mais de contexto. Acho que dados com contexto é o que faz FinOps crescer. Então, vamos voltar um pouquinho em 2010.
né, é onde a gente tinha um mundo totalmente focado em uma TI centrada em data center. É nesse momento em que a gente tem a primeira nuvem surgindo, e aí é o momento em que a AWS, por si só, com seus produtos em nuvem, já conseguia gerar 0,5 bilhões em receita. É nesse momento em que ela começa a ter as primeiras atividades, os primeiros serviços, e aí a gente começa a ver esse primeiro boom de um novo modelo de tecnologia. Logo em seguida, a gente avança para 2015 e a gente chega no primeiro lançamento de faturas programáticas. É o momento em que eu consigo pegar os dados de AWS, GCP e Microsoft para conseguir controlar e organizar essas atividades em conjunto. Logo em seguida, a gente vem em 2017 e a gente surge o primeiro profissional dedicado de FinOps. Vale ressaltar aqui que nem era chamado de FinOps nessa época, e muito menos era um full-time, não era alguém que estava 100% de atividade para isso. Muito pelo contrário, era parcial e era geralmente um Platform Engineering, SRE e outros fazendo essa atividade. E geralmente uma conexão entre engenharia e finanças. Logo em seguida a gente chega em 2019, e é super importante ressaltar que de repente houve um boom e a gente chega com 60 bilhões de receitas geradas pelas nuvens. É nesse momento em que a FinOps Foundation é formada. E agora é o momento em que eu faço parte deste grupo e os meus colegas na mesa de registro também. A gente chega, então, em 2020. Nesse processo em 2020... Foi? Clique. É aí. Pronto. A gente chega, então, em 2020. É aqui que a gente tem um convite para a Linux Foundation para fazer parte e é também o momento em que a pandemia chega. E a gente tem uma adoção gigantesca de novo. É nesse momento que a gente chega em 270 bilhões de receitas geradas por essas nuvens, e aí as nuvens já começam a ter uma relevância nesse momento e a gente muda o cenário para uma TI centrada em nuvem. Aqui é interessante também que nós lançamos o nosso livro de FinOps, e hoje vocês podem ter essa versão na mão de vocês, até mesmo em português. Logo em seguida a gente vem para 2021, e é um momento em que a gente lança o framework. Vocês conseguem agora ter acesso não somente a um livro físico, mas também itens técnicos e online que você poderia aprender e aplicar no dia a dia. É importante ressaltar também que a receita continua crescendo, chegando a 360 bilhões com todas as nuvens consideradas aqui. Em seguida, a gente entra para 2022, onde a gente tem o primeiro FinOps X acontecendo nos Estados Unidos. É onde a gente revê pessoas interessadas em se conectar, compartilhar conhecimento e juntos avançar na prática de FinOps. Aqui também é interessante que a gente teve a primeira oportunidade de ver que a gente não olhava só para a nuvem em si, mas containers, Kubernetes, dentro desses mesmos ambientes e como plugar isso dentro da prática. Outra coisa super importante que eu gosto de falar, porque foi um momento em que eu tive contato com o FinOps pela primeira vez. É onde eu comecei a fazer a minha primeira prática de redução de custos e me levou a gerenciar um time de FinOps. Inclusive, tenho alguns colegas meus aqui. Desde então, a gente vem para 2023. É neste momento em que a gente lança a primeira versão do Focus 0.5. Não somente isso, é o momento em que nossa comunidade surge de novo com toda a energia que a gente tinha. Inclusive, quem estava no primeiro meetup que a gente teve, levanta a mão. Boa, muito bom. Fico feliz em ver rostos familiares aqui. É nesse momento, então, que a gente passa por todo esse ano, o Brasil começa a ter atividade, São Paulo em específico, e aí, em novembro, eu faço parte oficialmente da FinOps Foundation, quando a gente abre um espaço para ser diretor de comunidade. Avançando, então, para 2024, é quando a gente adiciona SaaS, Data Center e licenças. Mas não somente isso, porque em 2023 a gente já teve uma primeira palestra do Grupo Boticário, representando dentro do FinOps X do ano de 23, sobre data center, como usar os conceitos de FinOps para essa frente. E aí a gente concatena isso em 2024. Não somente essa adição desses 3 itens, como o SaaS, Data Center e licenças, mas também é um marco importante para a nossa comunidade de novo. É o momento em que a gente chega em Campinas, a gente chega em Rio de Janeiro e a gente chega na Argentina. A partir disso, a gente chega em 2025, adicionando mais 5 itens. É um crescimento gigante entre containers, SaaS, Data Center e outros. E isso gera a nova era do FinOps para AI. É um momento em que tudo se une dentro de um único espaço, chegando a 2 trilhões de receitas habilitadas por FinOps. Então, a gente sabe que tem custos e tem FinOps sendo aplicado e garantindo que ele seja eficiente. Para mostrar um pouco dessa energia que a gente tem direcionada, a gente teve também a adição de diversos membros, desde hardware, SaaS, PaaS, TAN, ITAM e outros. Com isso, eu gostaria de trazer também até um exemplo. A gente sabe, então, do conteúdo, do dado, contexto e como aplicar isso no dia a dia.
Aqui tem um exemplo da Disney, que mostra como foi o processo de adoção desse processo. Então, inicia desde um processo de baixa maturidade, ainda não conheço muito da prática de FinOps e também não tenho muito valor para entregar, mas eu vou iniciar com uma primeira prática que vai impulsionar essa entrega de valor, e geralmente começa por número. Se você está nesse momento agora, inclusive, eu aconselho você a acessar finops.org. Lá tem uma série de materiais, desde como você consegue explorar os custos em forecasting, como você consegue ter um melhor controle de otimização de workload e aprender com quem já teve essa prática, e até mesmo aconselho vocês a se tornarem um professional. Logo em seguida, geralmente vem a adição de SaaS. E eu aconselho vocês, inclusive, estarem cientes que hoje a gente tem uma palestra de SaaS e gostaria que vocês estivessem presentes nessa sala mais tarde. Se você também está gerenciando esses custos neste momento, a gente tem uma série de material, que são documentos de working groups, então, de novo, a comunidade ajudando a própria comunidade para entregar dados para vocês. Tem desde a introdução a SaaS, desde como aplicar o framework para SaaS, a conexão que a gente teve com o ITAM Forum e também o FinOps para SaaS, que vem no futuro. Logo em seguida, geralmente vem a parte de on-premises e também temos recursos para on-premises. Então, se você ainda está pensando em como que eu consigo gerenciar os tipos de custo e uso de dados para data center, tem um paper também. Como você consegue aplicar o framework também é disponível e talvez considerar uma ferramenta para poder aplicar e utilizar isso. Isso mostra um caminho completo, que aí é o momento de a gente passar para a próxima etapa e até olhar para a application footprint, como que ela está nascendo, qual que é a estrutura, trocar o FinOps Shift Left e começar a tomar decisões antes mesmo da criação dos recursos. E tudo isso com princípios de FinOps compartilhados em todas essas áreas. Outro ponto super interessante é que a Disney também traz mais visão para a gente sobre como utilizar isso em FinOps Shift Left. Agora a gente consegue utilizar desde uma nova criação de aplicação ou rehost, você ativar atividades de FinOps e aí decidir se é melhor custo, escala ou time to value e qual é o escopo que vocês vão decidir. É importante ressaltar que a gente está falando de uma MediaTek. Então, esse é um momento que eu gostaria também de reforçar o quanto a nossa comunidade é interessante, também trazendo uma MediaTek para vocês. Então, por favor, para saber um pouquinho do segredo dessa MediaTek, recebam no palco Fabiano Pereira e Bruno Berriel, da Globo. Bom dia a todos. Sou Fabiano, sou líder de FinOps na Globo. Trabalho junto com o Bruno. A gente tem um desafio em meia hora falar alguns anos de jornada nossa para vocês aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno Berriel. Eu sou analista sênior da Globo e atuo liderando as áreas de dados e de otimização dentro da empresa. E hoje a gente vem apresentar para vocês todos os nossos segredos de como a gente leva a cultura de FinOps para dentro dos times técnicos, dos times de engenharia, e como que a gente consegue gerenciar tudo isso que a gente vai mostrar para vocês aqui agora. Bem, é importante, apesar da marca ser conhecida, né, é importante falar da Globo. É a maior empresa de mídias da América Latina. Hoje, os nossos produtos atingem mais de 140 milhões de lares diariamente. A marca Globo ela é formada pela junção de várias empresas, né? Então, hoje é a marca que faz 100 anos, nesse ano a marca faz 100 anos, que vem desde o jornal O Globo, mas ela vem formada também pela TV Globo, que tem 60 anos, Globo.com, que tem 25 anos, e o Globoplay, nosso principal produto digital, que tem 10 anos. Em 2019, tomou-se a decisão de juntar essas empresas que eram apartadas, e junto a toda a decisão estratégica da empresa, como ela sempre foi vanguarda nas questões de ter a tecnologia como impulsionador do resultado dos produtos, tomou-se a decisão nessa junção também de rever conceitos tecnológicos e juntar, migrar boa parte dos workloads para a cloud. Eu digo boa parte dos workloads porque nem tudo migrou para a cloud, e aí a gente vai explicar um pouquinho disso agora. Nesse desafio da jornada, em 2019, onde todas as discussões iniciaram, a gente tinha desafios de negócio, né, onde a gente precisava inovar, manter o nosso pace de inovação, como a empresa sempre teve, acelerar o processo do digital, onde o Globoplay começava uma jornada de crescimento no mercado e se estabelecer como uma empresa MediaTek, que até então a empresa não trazia esse título MediaTek,
mas o que é ser MediaTek? É ter a tecnologia associada diretamente às decisões do negócio. Então, a tecnologia ela passou a influir diretamente nas tomadas de decisões do negócio. E é um pouco complexo isso numa empresa que é mega tradicional, onde o conteúdo é rei, né? A produção de conteúdo é rei. E no lado de tecnologia, a gente tinha desafio ali de migrar, já tinha se desenhado ali um business plan para migrar mais de 5.000 microserviços, mais de 3.500 bancos de dados para a nuvem, sem downtime, ou seja, com um nível de resiliência alto. Ninguém em casa deveria perceber que qualquer movimentação dessa estaria acontecendo, como todas as movimentações que a gente faz na empresa. A gente tinha que, nesse momento, garantir uma arquitetura de nuvem também para seguir essa resiliência e o crescimento que a gente aumentava ali, a gente imaginava ali de estabelecer com a empresa, né? E diante desses desafios da jornada e desafios tecnológicos, a gente se encontra em um dilema estratégico para a empresa. Então, como que a empresa consegue ainda ofertar experiências, novas features, novas tecnologias, como que a gente consegue surpreender o nosso usuário e ainda balancear isso com os nossos custos? Então, a gente se vê num dilema entre o mundo tecnológico e o mundo financeiro. Como que a gente balanceia as novas features com o estouro de cloud? Como que a gente consegue balancear os spikes que a gente tem de audiência sem que a gente gaste muito dinheiro nesses horários? Então, diante disso, a gente se encontra num dilema e a gente hoje se sustenta em 3 pilares essenciais para nós, que são os nossos segredos que a gente vai contar para vocês aqui. O primeiro pilar, e eu acho que o essencial, é o do patrocínio. A gente começou todo o movimento também de migração para a nuvem. Eu falei 2019, e vocês vão se recordar que exatamente nessa época, 2019, 2020, teve pandemia. A empresa estava passando por um processo de junção das empresas, mudança cultural, pandemia, e a gente pegou a carona nisso exatamente para conseguir, num nível do C-level da empresa, exatamente o patrocínio, porque FinOps tinha que ser estabelecido como uma cultura ali. E ter o apoio do corpo executivo da empresa foi fundamental para a gente poder sair do outro lado, e esse é o primeiro e um dos principais pilares daqui para a gente. E aí, nesse momento, a gente estabeleceu a criação do time Core FinOps, onde ele é formado pelo time FinOps, ao qual eu sou o líder. Então, eu fico ali naquela camada de liderança, né, com a responsabilidade ali de fazer a interação interna num corpo executivo, mas também trazer tendências de mercado. E dentro desse grupo de liderança tem o PO, tem a Spec PO nossa, que trata a FinOps como um produto. A gente tem ali a camada de dados e eficiência, a qual o Bruno é a liderança desse time, exatamente estabelecendo as questões de tagueamento, como a gente vai tratar os dados e as oportunidades de eficiência, e um time que trata os pagamentos financeiros. Se alguém já assistiu algum meetup nosso anterior, vai entender que a gente não faz chargeback para times dentro da Globo. Todo o orçamento ele é centralizado dentro do time de FinOps, e a gente só faz showback para os times. E FinOps também, na Globo, ele não executa atividades, ele leva dados para tomadas de decisão, tanto executivas quanto técnicas. E os times têm que fazer isso e reportar num grupo de trabalho e nas reuniões que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O time de FinOps ele atua junto com demais times da Globo, né? Na prática, ali, governança, que faz a interação da defesa do orçamento de cloud e nos apoia ali em todas as questões de interação com demais áreas fora da tecnologia. O time de infra, dados e cloud, que opera efetivamente a cloud na empresa, suporta os ambientes nossos de cloud e apoia o time de FinOps nos desenvolvimentos de integração dos nossos dashboards e das ferramentas que a gente tem. E o time de finanças, esse sim é contas a pagar e tudo que envolve um time de finanças na empresa. De novo, separando, temos quem trata o account billing de cloud, que está dentro do time de FinOps, e quem cuida do que é a contabilidade da empresa, que é separado no time numa outra torre. Esse time forma o time Core, né, que a gente chama, e ele trabalha junto com o que a gente chama de Cloud Users. São todos os times que têm alguma interação com cloud, alguma conta em cloud.
Para vocês entenderem a complexidade disso, a Globo hoje trabalha com cloud, 4 provedores de cloud, além dos on-premise. E a gente está falando ali de mais de 1.500 projetos similares, mais de 140 gestores, acho até que esse número está um pouquinho maior, né, mas mantivemos aqui 140. Ao todo, mais de 1.000 pessoas envolvidas com alguma relação com cloud, ao qual esse time de FinOps Core, né, e os cloud users precisam reportar. Mantendo ali no primeiro pilar, o patrocínio do C-Level, a gente tem reuniões trimestrais com o corpo executivo da empresa. Nessa reunião em que a gente capta ali objetivos, apresenta resultado de ações que a gente trabalha e define ali, traz definições estratégicas para o time. Nessa reunião é onde a gente, FinOps, leva dados junto com os cloud users e cada gestor dos cloud users precisam reportar para os seus chefes ações que foram feitas positivas ou negativas. Então, você pode ter ali um ambiente onde teve algum estouro de orçamento, é o dono da área que vai explicar para o chefe dele por que estourou ou por que não estourou o orçamento em função de um planejado. Essa reunião ela é mega importante porque é dali que a gente capta todos os objetivos estratégicos para poder pautar as novas ações que a gente vai trazendo. Além das reuniões, a gente manda por e-mail um relatório de quarter. A cada quarter a gente manda com todas as ações e todos os resultados de cloud, no aspecto de eficiência e no aspecto financeiro, que é o nosso relatório de quarter de FinOps. Isso também é enviado por e-mail, que tem um alto engajamento e serve como um informativo ali, pautando o que a gente leva como reuniões no corpo executivo. No segundo pilar, vão os rituais, né, que são as reuniões ali do dia a dia e é o que impulsiona a cultura FinOps dentro da Globo. E aí, além das reuniões executivas, temos reuniões mensais com cada um dos times, onde ali se juntam os times de DevOps, que atuam dentro dos times de produto e eles que efetivamente executam ali e garantem a resiliência dos ambientes. Mas ali a gente capta também deles feedbacks, né, de alguma questão que esteja acontecendo dentro de cloud, ou alguma coisa que precisa ser feita, alguma nova monitoração, ou alguma mudança em nossas ferramentas para poder apoiar ali os times. Essa reunião acabou tomando uma proporção em que os gestores das áreas de produtos passaram a participar também dessas reuniões, porque ali já é um preparo para eles para saber se está tudo bem e ir para a reunião executiva lá para reportar para o chefe deles que está tudo ok, né? Uma coisa que também foi bacana a gente fazer, a gente usa o Gira como ferramenta de agilidade, né? FinOps é tratado como um produto dentro da Globo. Isso também nos fortaleceu para poder estabelecer uma torre rígida ali. E a gente tem um repositório de documentação, onde ali a gente junta todo o passo a passo para quem quiser começar um projeto do zero, até dúvidas ou cases de eficiência dentro dessa documentação. Ele fica no Confluence, ali, que é um adicional do Gira, e todas as pessoas podem ter acesso a isso para poder tirar ali suas dúvidas ou consultar alguma das frentes ali. A gente criou, junto com uma comunidade, uma comunidade dentro da Globo chamada Você na Nuvem, onde 2 vezes no ano acontece um evento, esse evento é online, chamado Cloud Week. É uma semana dedicado ao time técnico, onde o time técnico efetivamente ele produz apresentações e transmitem ali internamente na empresa sobre ações de inovação, novidades, enfim, alguma frente específica ali em cloud que seja relevante levar para a empresa inteira para dividir com todo mundo. Obviamente, FinOps tem pelo menos uma apresentação dentro desse, pelo menos uma apresentação. Tem anos aí que a gente leva, né, mais inovação e mais frentes ali. E por último, não podia deixar de falar, que eu acho que é uma realização bem bacana que a gente conseguiu. A gente percebeu que boa parte dos times ali ainda consultavam muito o time de FinOps com dúvidas, né, mesmo tendo uma documentação centralizada. E isso impactava no que a gente mapeia ali como horas de operacional do time de FinOps dentro da Globo. E aí, a Globo também, numa mudança cultural, estabeleceu que todos os treinamentos internos da empresa seriam centralizados no LinkedIn Learning, exclusivo para funcionários. E
estúdio não falta lá, microfone não falta lá, e o que a gente fez foi levar, criar um curso de Finopse gravado em vídeo, e deixar isso aberto para todos os funcionários. A gente não imaginava um engajamento tão grande, mas a gente imaginava ali resolver aquela galera que ficava sempre pedindo dúvidas, tirando dúvidas com a gente ali, impactava o nosso operacional, mas mais de 300 pessoas acessaram e, se não me engano, em torno de 190 pessoas concluíram toda a trilha do curso, que são mais de 18 horas gravadas de material. Aí vamos para o terceiro pilar, que é a inovação. O terceiro pilar, não menos importante, o nosso terceiro segredo, que é onde a gente se continua relevante para a empresa. Então, como que vocês, como que nós, como Finopse, podemos continuar relevante para a empresa? É gerando inovação. Então, assim, não tem outra saída além de inovação. E a Globo, a natureza da Globo é inovar. Seja em mídia, seja em tech, a gente gosta de inovar. E a gente é provocado a inovar. Então, a gente, como pessoa, a gente é literalmente inconformado. Nós somos inconformados com a situação atual e a gente está sempre procurando formas de inovar dentro da Globo. Então, a gente começa a inovar lá no nosso início, em 2021, com dashboards. Antigamente, era planilhas, que a gente exportava para o antigo Data Studio, hoje é Looker Studio, no qual a gente automatizou, mas a gente tem dois tipos de dashboards internos. Um dashboard que é somente para a gerência, que é esse que a gente está mostrando aqui para vocês, que a gente chama de Report BG, ou seja, Best Guess, onde a gente conflita os dados de orçamento de cloud, que são os dados gerenciais, com os dados de custo. E a gente consegue trazer para esse dashboard todas as informações de negócio, seja a hierarquia da empresa, todos os rateamentos, tudo que a gente faz, e a gente consegue transmitir e mostrar essa visão para todo mundo. Com base nesse dashboard que a gente faz as nossas recorrências mensais, que o Fabiano estava falando anteriormente. E a partir desse dashboard, a gente consegue gerar vários insights, seja para os gestores, seja para o corpo técnico dos times, seja para a grande gerência, de quem está gastando mais, quem está gastando menos, quem reduziu mais, quem reduziu menos. E a gente consegue gerar valor através desse dashboard. No início, esse dashboard não era assim, então, desde 2021, a gente está evoluindo conforme a necessidade do negócio. Então, tudo que a gente vai mostrar aqui para vocês de inovação é algo que está hoje desse jeito. Mas não surgiu desse jeito e não vai morrer desse jeito, porque a gente está sempre evoluindo. Uma outra visão que a gente fornece para os times, e aqui é mais voltado para os times de DevOps, ou seja, para os engenheiros, é uma visão operacional do nosso dashboard. Ou seja, a gente traz toda a granularidade possível e retorna isso para eles. Todos os nossos dashes eles são atualizados em D-1, conforme os provedores entregam para a gente, e a gente granulariza da maior forma que a gente pode. Então, hoje, esse dashboard ele tem até o nível de label. Então, qualquer label que existe hoje dentro dos provedores, a gente traz aqui para o corpo técnico. Então, eles não precisam acessar console nenhuma, eles não precisam acessar nenhum outro local para entender os custos de cada recurso deles. E a gente traz gráficos, seja em visão de custo total, projeto, serviço, SKU, o que for necessário. E a gente está sempre evoluindo. Esse ano a gente já incluiu, já separou para uma visão que a gente traz só Marketplace, só SaaS, só AI. Então, a gente já traz isso para eles, a gente já consegue diferenciar esses tipos de cursos, então a gente já consegue ter uma visão, cara, o que realmente está impactando? É o SaaS? É AI? Ou são projetos fora desse escopo? E uma outra visão que a gente traz também, em uma outra aba separada, é uma visão de eficiência, né? Então, ou seja, a gente retira o custo da jogada e a gente só mostra realmente o que é alocado e o que é usado. Então, os times de engenharia, eles têm mais consciência do que realmente está sendo um gasto desperdiçado. Então, eles conseguem enxergar, eu aloquei 10 vCPUs em tal aplicação, em tal projeto, em tal máquina, e eu estou usando 20%.
Então, eu consigo, por essa visão, eles conseguem, sem consultar a gente, saber que, cara, está superdimensionado isso. Então, a gente consegue reduzir custo, a gente consegue gerar eficiência e a gente consegue manter o mesmo padrão de entrega sem afetar nada. E aí a gente já vai partir para alguns desenvolvimentos nossos. Um ponto importante que eu não falei para vocês, a maioria das coisas que existem hoje dentro de FinOps são desenvolvimentos do nosso time. Então, hoje a gente se considera um time desenvolvedor. Por quê? Porque a empresa, a Globo, tem muitas peculiaridades. Então, a gente não consegue usar nenhuma plataforma que está no mercado por causa das nossas nuances. A gente tem muito rateio de custo, a gente tem muitas peculiaridades nos times, então a gente precisa desenvolver. E um desenvolvimento nosso, utilizando inteligência artificial, foi o Smart Scaling. Hoje ele foi projetado especialmente para Kubernetes. Então, é uma rede neural que ele entende o comportamento do seu Kubernetes durante um período de 90 dias e ele consegue prever quanto que você vai precisar de CPU amanhã, em tal horário. E você consegue setar isso via Terraform ou qualquer outra aplicação e deixar lá setado. Cara, eu quero aceitar a recomendação que o Smart Scale está me trazendo. Então, a gente tira o gasto operacional dos times de engenharia adotando uma plataforma automatizada. Então, isso faz com que os times foquem no que é realmente necessário, trazer inovação para o negócio, e não ficar se preocupando com o operacional no dia a dia. E com isso, a gente encontrou alguns problemas que poderiam ter, como, por exemplo, e nos momentos de spike? E quando eu tiver um consumo que não está sendo previsto? A gente adota o autoscaling do provedor. Então, assim, não é algo separado do provedor. A gente ainda aproveita todos os benefícios que o provedor nos dá. E com isso a gente já teve uma redução de 28% nos custos reais das aplicações, além do custo operacional que a gente não teve. Uma outra solução nossa que a gente desenvolveu, e isso é algo que veio de mim, então, sim, foi algo que foi comprado pelo Fabiano, por toda a gerência da empresa. A gente está desenvolvendo uma solução interna chamada Globush. O que é esse Globush? Literalmente, o nosso time de FinOps está automatizando tudo que a gente consegue recomendar para os times. Então, aqui existe recomendações de CPU, recomendações de memória, o que já é normal no mercado. Mas a gente também já traz recomendações de disco. Não só de disco que está desatachado, mas a gente consegue falar, cara, o seu disco está usando X de throughput, X de IOPS. Então, vamos reduzir isso e a gente consegue recomendar isso de forma automática. Então, os times já têm essa visão. Um outro ponto que a gente consegue recomendar é BigQuery. Não sei se muitos aqui têm familiaridade com BigQuery, mas por maioria, a gente usa produtos da GCP. Então, BigQuery é o nosso data warehouse, e como vocês sabem, a Globo é gigante, tem milhões de usuários, então a gente tem milhões de dados. E a gente trata esses dados e a gente usa muito o BigQuery. Ele é o nosso terceiro maior serviço, em termos de custo. Então, a gente consegue trazer aqui uma visão bem clara para eles, por exemplo, tabelas, né? Então, cada evento que a gente tem gera tabelas dentro do BigQuery. Ou seja, a gente precisa conhecer o nosso consumidor para gerar recomendações, seja de advertising, seja de consumo de conteúdos. Só que essas tabelas, os times não ficam se preocupando em deletar. Então, elas ficam lá por determinado tempo ou indeterminado tempo. E a gente conseguiu uma lógica para falar para eles, cara, essa tabela aqui está há X dias sem ser atualizada e há X dias sem ser consultada. Vamos deletar? E a gente traz como recomendação de deleção. O BigQuery também ele tem dois tipos de modelo de custeio. O modelo on-demand, que a gente é cobrado pelos bytes, e o modelo reservation, onde a gente é cobrado por slots. E a gente traz uma visão para cada projeto, cara, o que é mais benéfico financeiramente? Você está no on-demand ou você está no reservation? E a gente já traz isso para eles. E a gente consegue melhorar a eficiência sem
melhorar o custo sem atrapalhar a eficiência. A gente também traz recomendações de como você consegue otimizar a sua query. Particionando e clusterizando tais campos de tais tabelas, você consegue reduzir o seu consumo. Então, através disso, essa ferramenta a gente desenvolveu esse ano, então tem 4 meses, acabou de sair do forno, a gente já conseguiu economizar, ali está 1,2, mas já foi atualizado, 1,8 milhões de reais só esse ano, em deleções de tabelas e alterações de modelo de custeio, e existem mais 0,7 milhão ainda em análise pelos times. E é uma ferramenta que está desenvolvendo, a gente pretende levar para outros serviços de cloud, como Network, PubSub, e o que a gente achar que faz sentido lá para a empresa. E como eu falei, tudo isso não foi de uma hora para outra. A gente teve um caminho para amadurecer, para a gente chegar no estágio que a gente está hoje. Então, como o Fabiano falou, a gente surgiu, o time de FinOps, né, centralizado, ele surgiu em 2021, onde a gente teve ali a nossa fundação, onde foi criado o nosso time, onde a gente criou os guardrails, onde a gente teve a criação do dashboard, até então que não era automatizado. Em 2022, a gente já se estruturou melhor na empresa, então a gente começou a ter os nossos ritos mensais, a gente já começou a ter os dashboards, a gente fez os primeiros commits, seja Save Plans ou seja o CUD, e a gente já conseguiu alocar 99% dos custos. Em 2023, a gente já se consolidou, foi o ano que deu um clique na nossa cabeça e falou, cara, a gente está fazendo um trabalho certo. Por quê? Agora, não mais a gente precisava chegar para os times e falar, vocês precisam fazer tal recomendação. Vocês não precisam atuar. Porque eles vinham para a gente, cara, eu atuei em tal recurso e gerou uma economia de X mil reais. Então, os times já começaram a ser proativos. Ou seja, a cultura de FinOps já estava dentro dos times. Então, assim, a gente já viu, cara, isso está dando certo. Então, assim, foi um momento que a gente se alegra bastante e foi um período onde a gente também criou o primeiro dashboard de eficiência. Já em 2024, a gente começa com algumas inovações. A gente criou o Smart Scaling, que foi a automação de Kubernetes. A gente criou alertas de anomalia e a gente fez o LinkedIn Learning. E agora, em 2025, a gente lançou o Globush. E o que a gente tem ainda para fazer? A gente ainda tem um caminho a trilhar para dar uma visão mais certa dos custos de AI para a empresa. E a gente tem um caminho também para fornecer um custo unitário, que é o nosso maior desafio por causa das nuances da empresa, onde a gente tem um time que fornece uma solução para vários outros times. E a gente esbarra em vários detalhes. Mas a gente está sempre procurando evoluir. E qual o resultado disso tudo? Então, na migração dos nossos ambientes para a nuvem, a gente teve menos de 1% de desvio. A gente, já nesse período todo, teve mais de 1.700 ações de right-sizing idle, onde a gente conseguiu economizar um total de 30 milhões de reais para a empresa, desde então. A gente já teve 24% do total da nossa economia foram baseadas nos commits, seja Saving Plans, seja o próprio commit. E também a gente já teve 5 milhões, a gente tem 5 milhões de economia anual, justamente nesse modelo de custeio do BigQuery. A gente tendo uma gerência boa desse modelo, a gente tem 5 milhões de reais de saving todos os anos. Então, todo esse caminho que a gente traçou nos levaram a esses números que tendem a crescer a cada dia mais. E quais são os segredos, né, desse sucesso? Né? Como a gente falou no início, primeiro o patrocínio executivo. Se você não tiver o seu C-level, a sua direção executiva comprando a ideia da disseminação da cultura dentro da empresa, nada adianta. Ou o FinOps vai ser confundido com time financeiro ou confundido com time técnico.
Apesar de estar dentro de tecnologia, FinOps é entendido como uma disseminação de cultura. A gente não faz nada exclusivo para alguém, apesar de ter várias nuances e ações personalizadas que precisam ter. A gente sempre faz algo que vai entregar valor para a empresa como um todo, né? O trabalho do C-Level apoiando a gente fez com que a gente conseguisse ali ter uma cultura da responsabilidade compartilhada. O Bruno falou sobre, em 2023, os gestores engrenaram ali, mas também tinha gestor fugindo de mim na rua. Tinha gestor que atravessava para outra calçada como vivia passando do lado de cá, porque não, peraí, eu estou devendo minha parte aqui de orçamento, tem que fazer a coisa acontecer. E chegamos a um ponto onde não tinha mais hierarquização dentro da empresa. Um diretor ligava para mim para justificar porque ele tinha estourado o orçamento de cloud dele e que ia resolver e botar o time dele para resolver. Hoje, o Bruno, qualquer pessoa do time de FinOps, tem a autonomia para ligar para qualquer pessoa de nível da empresa, questionando ou trazendo algum ponto que seja relevante com entrega de valor para a empresa. Isso fez toda a diferença nessa responsabilidade compartilhada. Bem, vocês viram, eu mostrei 2 slides aqui, mas esse é um trabalho contínuo, ele nunca acaba. A educação continuada dos times, ela não para. A Globo, ela tem ciclos onde, normalmente, assim como muitas empresas grandes, elas se renovam a estrutura de tempos em tempos. A Globo, normalmente, acontece isso de 3 em 3 anos. É uma empresa de 15 mil funcionários, onde novos gestores nascem e sempre tem alguém que precisa entender mais de FinOps. E o nosso trabalho é contínuo, onde a gente foca muito mais em estabelecer os dados distribuídos, levar isso ali para os times para poder garantir que todos tenham o mesmo nível de conhecimento e cultura. A inovação ela é contínua para a gente também, então sempre a gente se provoca a cada dia em inovar. Ontem a gente estava num jantar e eu já chamei a Tanta Bárbara que está com a gente aqui, o Bruno, falei, não, peraí, tem um negócio aqui que eu tive uma ideia agora, tal, e a gente vai se provocando, obviamente a gente tem que priorizar, que a vida não é fácil, porque a gente sempre vão ter boas práticas e normas que são estabelecidas, mas você tem que adaptar isso à realidade da sua empresa. Sempre as pessoas vão encontrar o pulo e na mão do vendedor tudo funciona. Mas outra coisa é você aplicar isso dentro da sua empresa e fazer com que a empresa engaje efetivamente na ferramenta que você está pronto para usar ali. A Globo optou em não comprar ferramentas no mercado e desenvolver internamente. Foi uma opção que a gente tomou, porque a gente viu que o custo que a gente teria pagando por ferramenta, a gente ganharia estabelecendo um time internalizado. Mas foi a opção que a gente tomou. Existem empresas que preferem escolher ferramentas de mercado e assim seguem com elas. Outras empresas desenvolvem parte e usam ferramentas de mercado. A gente se provoca a cada dia em inovar e em trazer ferramentas de mercado. Então, a flexibilidade e a adaptação nossa ela é essencial para poder fazer com que a cultura Globo se encaixe na cultura FinOps. E isso foi essencial para a gente. Mas, mesmo assim, podem acontecer resistências à mudança. Um novo gestor pode não entender. Só que a coisa orgânica dentro da empresa faz isso ir fluindo e a gente até sabe como lidar às resistências de mudança. Um time, como eu falei, FinOps não executa, FinOps entrega dados para tomada de decisão. É o DevOps e o time de desenvolvimento de cada produto, de cada aplicação que vai fazer, e não são poucas. Nós estamos falando de mais de 1000 pessoas. Mas isso a eficiência ela pode não ser priorizada por alguma razão de negócio ou por alguma razão específica do próprio time. Pode estar tendo um desenvolvimento específico lá no Globoplay que não seja a prioridade fazer eficiência agora. E fica a gente lá naquele trabalhinho de formiguinha todo dia para poder executar. E impactos de câmbio. Nós estamos falando de 4 clouds que trabalham dentro da Globo com um modelo de câmbio diferente, modelos de contrato diferentes. E a gente tem esse trabalho de unificar isso, porque todo o nosso orçamento na Globo são em reais e não em dólar. Qualquer variação de câmbio é uma brincadeira. Vocês acham que acabaram? Não. Um evento pode afetar diretamente o negócio, e às vezes esse problema não é um problema ruim, é um problema bom. Um simples participante no Big Brother jogando uma mochila de roupa de outro na piscina faz 2 milhões de players no dia seguinte. E isso dá um pico de consumo de cloud, e vai lá o nosso alerta de anomalia automaticamente mandando, e a gente ligando, amiguinho, o seu orçamento vai estourar. E aí, o que a gente vai fazer como eficiência para poder controlar isso?
Ou um jogo da seleção brasileira com um novo técnico pode fazer milhões de plays no dia seguinte no Globoplay e aumentar o consumo. Um Rock in Rio com a Cyndi Lauper cantando em português pode fazer isso também. Então, a gente tem que ter a flexibilidade e adaptação para poder encaixar a essa realidade. Me dá um nervoso danado quando eu vejo esse 0 aqui, porque o tempo estourou, mas esse é o último slide. A gente queria agradecer o convite e agradecer ao tempo de vocês, e a gente espera ter passado aqui, agregado ao conhecimento de vocês, que é sempre o propósito nosso quando a gente vem palestrar em qualquer evento do FinOps.org. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Bruno. Bom, estou aqui de novo. Eu adoro ver essa junção dado, cultura e ações sendo tomadas diretamente. Eu acho que é por isso que eu sou apaixonado tanto por FinOps e talvez até pelos nossos próximos programas. Vamos trazer, então, um pouco mais de detalhes sobre focos. Vamos mergulhar um pouquinho nisso e mostrar exatamente como essa conexão de dados e talvez utilizar o Focus como uma especificação pode ajudar você também a chegar nesse tipo de maturidade e levar cada vez mais informações para a sua companhia. Trazendo um pouquinho do que é o Focus, para aqueles que não conhecem, o Focus é o FinOps Open Cost Usage Specification. Então, como o próprio nome diz, é uma especificação técnica. Ela não é uma ferramenta, você pode utilizar hoje para já maturar os seus relatórios, colocar nomes que sejam mais parecidos e já plugar nas suas atividades e, obviamente, conectar outros provedores. Dentre eles, provedores de nuvem, provedores de SaaS, custos internos e data center. Aqui a gente traz um espaço para que você possa colocar dentro de um único espaço para você conseguir trazer os seus melhores resultados e, obviamente, atingir os domínios que a gente espera dentro da FinOps Foundation. Você já tem entender ou otimizar o seu custo e uso, até quantificar um pouco do valor do negócio e também gerenciar a prática de FinOps. Um ponto super importante aqui é que a gente tem queries já disponíveis dentro do focus.finops.org, que a partir do momento que você utiliza a especificação, com essa query, você já consegue chegar num resultado interessante. Aqui está um exemplo de como que nós temos evoluído. Então, a gente vem lá do 0.5 e hoje nós já estamos na versão 1.2. Aqui a gente tem adicionado mais 7 colunas e todas essas novas 7 colunas ainda habilitam você em outros pontos, como fazer um melhor total cost ownership, entregar melhor os dados dentro da sua nuvem, de uma forma mais abrangente. Também a gente desbloqueia a utilização de SaaS e PaaS. Inclusive, a gente tem novos membros apoiando essa atividade também. E, por último, reconciliação de invoice e chargeback. Então, através dele, também você consegue facilitar a entrega de informação de volta para o negócio. Aqui tem exemplo dos provedores que hoje têm implementação em Focus. Então, começando pelas 4 principais nuvens, AWS, Google, Microsoft e OCI, também com a adição da Tencent Cloud. Mas, para reforçar ainda mais esse processo de desenvolvimento, e a gente, dentro desse modelo de crescimento, a gente acaba de adicionar também a Alibaba Cloud, Databricks e Grafana. Acho que um ponto super interessante aqui é que, neste momento, Microsoft, Databricks e Grafana já possuem a versão 1.2, então vocês já podem começar a extrair esses dados e utilizar agora. Mas eu acho que só eu te dizer isso não é o suficiente. Então eu gostaria que vocês participassem das sessões de mais tarde. A gente vai ter uma sessão sobre implementação do padrão Focus em estratégia multinuvem com o Nierenberg Ramos do setor público. E se você gosta de uma sessão mais interativa, se você gosta de trocar ideias com outras pessoas e contribuir em conjunto, eu aconselho também vocês participarem do Focus Chalk Talk com a Carolina Rivaroli e com a Isadora Sobral. Bom, falamos um pouquinho disso, então vamos evoluir para a parte do framework. Vamos entender como que o framework está desenvolvido hoje. A gente tinha o comum da estrutura do framework de falar que era voltado para maximizar o valor da nuvem. Mas a gente adicionou um ponto extra, colocando tecnologia durante esse processo. E agora a gente fala que maximiza o valor da nuvem e da tecnologia. É porque, a partir desse momento, é onde você consegue elencar e quais estratégias fazem sentido para o seu negócio. Com isso, a gente teve que fazer uma alteração no processo de adição de informações, desde os princípios, em que a gente teve que adicionar tecnologia, colocar como dados precisos, para deixar claro que isso tem que ser fácil das pessoas entenderem e compreenderem, e também que o FinOps deve ser centralizado, ser habilitado de forma centralizada. As pessoas devem se unir, discutir e, assim, tomar decisões para poder alavancar e aplicar a prática de FinOps. Com isso, a gente teve que ajustar alguns domínios, então tiramos algumas partes que voltavam só para a cloud, tornando ele mais abrangente. Agora você também pode utilizar no escopo do seu interesse. E falando de escopos, a gente acabou de adicionar os escopos lá em cima, e agora você pode escolher. Eu quero manter em nuvem pública, eu quero fazer em data center, SaaS, licenças e outros. E até mesmo um modelo customizado. Uma outra coisa que nós adicionamos é que FinOps tem cada vez se tornado mais e mais estratégico para os negócios. E é o momento de FinOps conectar a parte de estratégia tecnológica com a estratégia empresarial e juntos tomarem decisões para poder alavancar um pouco desse processo.
Mas, de novo, eu acho que eu não posso trazer todo o conteúdo aqui por si só. Eu acho que tem alguém que pode trazer muito mais de como utilizar uma capacidade específica do framework para poder desenvolver essa prática. Então, por favor, recebam com uma salva de palmas no stage o Thomas Hammer da Nubank. Bom dia, meu nome é Thomas, eu sou um Product Operations Lead no Nubank e hoje a gente já atende mais de metade da população brasileira adulta. Ou seja, se você olha para o lado, tem 50% chance dessa pessoa já ter um rostinho na carteira. E honestamente, se não tiver, talvez estou esperando o próximo boleto vencer para pedir. Mas esse crescimento não foi devagar, não. Crescemos numa velocidade que faria até a fila do Black Friday parecer lenta. E em poucos anos, passamos de um startup com cartão roxo para uma das maiores plataformas financeiras do mundo. Mas aqui, esse é o ponto importante, uma grande parte dos nossos clientes vive ou até sobrevive com uma renda muito baixa. Isso significa que a gente trabalha com margens muito menores do que os bancos tradicionais e não é cobra tarifa e pronto, é criar soluções que cabem no bolso de todo mundo. Para conseguir fazer isso, a gente tinha que romper com vários padrões do mercado financeiro, principalmente cortar a complexidade, trazer a transparência e, o mais importante, criar inclusão financeira para uma grande parte da população que nunca tinha acesso antes. Porque todo mundo deveria ter a chance de ter uma barraquinha de açaí, um cartão roxo e um sonho. E vocês que estão aqui hoje, ou seja, 50% de vocês, cada vez que vocês abrem um aplicativo de vocês, que vocês fazem um Pix, que vocês pagam um boleto, se vocês compram uma criptomoeda, já estão participando de um movimento que está mudando a cara do sistema financeiro no Brasil. Essa inclusão de pessoas antigamente não incluídas é muito lindo, né? É muito bonito. Isso que tem um detalhe. Quando você cresce rápido, a sua custa da infraestrutura também cresce rápido. A gente lançou um monte de novos produtos. Pix, cartão de crédito, cripto, emprestimento, tipo festa de família. Toda hora chega alguém para almoçar e você tem que colocar mais água no feijão. Agora, gastar mais não é necessariamente ruim. Se cada real gastado gera um lucro de, sei lá, 10 reais. Nem um alemão chato vai reclamar. E a gente precisa de previsibilidade para isso. Previsibilidade para quê? Para decidir se vale a pena criar um novo produto, se vale a pena entrar um novo mercado ou responder em geral, isso vale a pena. Para os times do produto, para a alta liderança, para qualquer parte do banco. No fim das contas, o crescimento da empresa deveria ser maior do que o crescimento do custo do nuvem. E isso faz ainda mais importante a previsão disso e ver o que vem para frente com o máximo de precisão. Porque quando você atende milhões de clientes com uma renda baixa, que conta cada real, ineficiência não é só feia e perigosa também. E no Nubank, manter um custo baixo é o que garante que a gente continue a oferecer serviços que cabem no bolso, sem precisar diluir o feijão tanto que fica água com cheiro. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essa área cinza aqui parece um bloco descendo Santa Teresa no último dia do carnaval, né? Mas isso é o tamanho da falta de precisão na previsão. E quando o nosso forecast começou a se desconectar completamente da realidade bancária, teve um momento que a gente chegou a 75% do desvio do budget. 75%. E vamos ser sinceros, isso não é previsão. Isso é pensamento mágico
E boa sorte explicar isso todo mês à liderança. Vão acreditar em você no dia do São Nunca. Todo ano a mesma história. A gente fazia um orçamento em setembro, todo feliz, e quando chegou janeiro do ano seguinte, a gente já estava no vermelho até o pescoço. Claro, imprevistos acontecem, um crash no sistema, uma nova regulação, alguém esqueceu de informar sobre o lançamento de um novo produto. Tudo isso pode estourar um orçamento rápido. Mas quando você olha para essa curva, e essa curva cinza, já virou padrão, né? E começa aquele clima tenso entre os brothers. E na verdade é que a gente estava mandando muito mal. E reconhecer isso foi o primeiro passo para mudar o jogo. Então a gente precisava consertar isso. É claro, como qualquer empresa de tecnologia que se pressa, a primeira ideia foi, vamos construir um modelo. E a gente começou com o único orçamento para a empresa inteira. E quando eu digo a gente, quero dizer o time de FinOps estava criando um orçamento sem nenhum input do resto do negócio. Tudo como forecasting autorregressivo. O lado bom faz isso em 5 minutos no Google Sheets. O lado ruim vai capturar o seu crescimento de um banco não linear nunca. É como colocar todos os ingredientes de uma caipirinha no liquidificador ao mesmo tempo e esperar algo bebível sair. Não vai acontecer. Depois, a gente dividiu nosso orçamento em 2 partes. Batch Processing e Microservices. E alocamos esteticamente para 8 BUs. Não adiantou. Forecast ficou tão confiável como o horário marcado de um churrasco brasileiro. Ou seja, não era confiável. E aí a gente foi para mais granular. Começamos a criar 45 budgets, orçamentos, para cada um BU. Isso ajuda muito a criar uma cultura FinOps. Todo BU tinha um orçamento próprio, todo mundo poderia enxergar os gastos, sentir os gastos, reclamar sobre os gastos. Foi incrível. Todo mundo conseguiu reclamar em reuniões e isso já várias vezes já é progresso. E ainda mostrou quem eram os BUs que gastaram além do crescimento do banco. Mas também não ajudou. A precisão ainda era o. Então mudamos de tática mais uma vez, passamos a usar demand drivers. Demand drivers são métricas reais de negócio, no nosso caso, transações, número do cliente, número de logins, mensagens do Kafka encaminhado, coisas que realmente geram custo e que o próprio business já previa. Aí isso mudou o jogo. Cada BU passou a ser dono da sua própria orçamento, multiplicando o custo unitário esperado pelo seu demand driver. Ou seja, a variável principal não era mais a sorte do time de FinOps, era a previsão do próprio business. E, por consequência, o orçamento também virou propriedade do próprio business. Também ajudou a separar os impactos de demanda, seja se você tem mais ou menos demanda do que é esperado, seja mais transações de Pix processado ou outras, e que normalmente fora do controle da engenharia, né, porque é uma variável externa do mercado, da adotação dos clientes, e a variação do custo unitário, ou seja, você é mais ou menos eficiente do que você previa, que normalmente fica dentro do poder ou dentro da influência da engenharia, sim. Na teoria isso é muito genial, mas 2024 também não funcionou. Porque um demand driver não é suficiente para muitos BUs. Tipo, tentar explicar a música brasileira com samba é um clássico, mas vai esquecer funk, vai esquecer as outras. Aí não vai funcionar. E algumas BUs eram complexos demais para isso. Imagina um time do Foundation. Banco de dados, Kubernetes, EKS, EBS, tudo tem um comportamento de custo totalmente diferente.
Aí a gente tinha que avançar mais uma vez. E a gente começou a combinar granularidade com demand drivers. E isso incentivou a BUs a criar, além de criar o próprio budget, criar próprios microbudgets dentro do budget. Teve muito grito, muitas reclamações, e tinha BUs que criaram até 26 microbudgets dentro do budget, e a gente acabou de ter 100 buckets ou segmentos separados, cada um previsto com o próprio demand driver. Deu muito trabalho, mas a Hexa chegou. A gente reduziu de 75% variação do budget para menos de 1%. E mais, conseguimos levar consciência de custo para cada vez mais cedo no processo. Hoje até as equipes mais heterogêneas do Nubank, que têm o próprio orçamento, são responsáveis para fazer e cumprir algo, cumprir isso no ciclo depois. No fim das contas, quando você faz mais, se esforça mais, a qualidade melhora. Isso é verdade para o forecasting, para a FinOps e basicamente para qualquer coisa da vida, né? Mas o que realmente transformou o nosso resultado foi a combinação de granularidade e demand drivers juntos. Beleza, são duas coisas muito complexas que merecem uma explicação, então vamos lá começar com o primeiro pilar de granularidade. O que queremos dizer com ser mais granular? É dividir o orçamento e o forecast em segmentos menores, cada um com seu próprio custo e identidade de negócio. O bom benefício imediato, você consegue olhar a cada segmento isoladamente e entender seu comportamento. Se houver um erro na previsão, esse erro fica limitado nesse segmento em vez de estourar o banco inteiro. E até mais, se um BU tem uma previsão menor e uma outra BU tem uma previsão maior, pode até dar aquele efeito de suavização da curva, que é o caso que aconteceu muito com a gente e que ajudou muito a gente chegar em uma variação tão pequena. Também ajudou muito a incluir a expertise dos donos locais para o forecast. Tecnologia, roadmap do produto, regulação, conhecimento real de tendência de custo e uso. Se você fizer um único orçamento para o banco inteiro, ninguém é realmente responsável para o que vem para frente. Porque você não sabe se foi a equipe do lending, se foi a equipe do cartão, qual equipe foi responsável para o que entrou o orçamento. E é na descentralização que você consegue insights valiosos de custo e engenharia. É algo que as pessoas da organização realmente podem discutir e entender, da liderança alta até o engenheiro. Além disso, essa granularidade também cria ownership, não só no momento da criação do budget, mas também durante o relatório no ciclo depois inteiro. Mais uma vez, se a sua equipe é só um componente de um orçamento gigante, sua contribuição fica diluída e ninguém sabe direito quem é responsável pelo comportamento, por qual spike, por qual performance. Granularidade resolve isso também. Mas, como toda coisa boa na vida, também tem um trade-off. Mais granularidade significa muito mais esforço para forecasting, tracking, reporting, onboarding e também para entendimento do custo. Nos prints que vocês conseguem ver aqui, só para dar uma ideia a vocês, onde a gente começou, esse aqui, nível companhia, é um reporte para a companhia inteira, fácil para entender. Não, agora você faz isso 50 vezes para cada um BU, e depois você faz isso dentro dos BUs de novo, e chega num ponto que você tem até 100 buckets ou 6 segmentos na companhia inteiro. E isso também torna tagging essencial e coloca uma pressão enorme na ferramenta de transparência de criar esses segmentos, porque os BUs vão te dizer,
A, B, C são meus buckets e boa sorte integrar isso no seu ferramenta de transparência. E também para manter, tipo, dividir um pudim por 20 peças, ainda é razoável, dá para fazer, mas imagina agora o pudim muda, cresce, muda a textura, prato muda, aí já fica muito mais fácil, é muito mais difícil dividir isso em 20 peças. E o resultado, granularidade não é só dividir números e criar visibilidade, responsabilidade e previsibilidade, mesmo quando tudo muda muito rápido. Parece fácil, né? Mas não é. Mas a gente trouxe um checklist básico que pode ajudar a entender o que sua organização deveria se perguntar se for necessário começar a ficar mais granular ou não. E na nossa experiência, se você consegue responder 2 ou mais desses itens com um sim, provavelmente é uma hora de ficar mais granular. Então vamos lá. Primeiro, o custo do AWS do nuvem é uma prioridade na sua organização. Então isso pode ser um indício de dividir o orçamento com as linhas da organização, seja por BU, seja por squad, ou seja para qualquer unidade. Segundo, você entrega produtos heterogêneos, então divide seu orçamento em produtos, por exemplo, cripto e lending. Não precisa necessariamente seguir BUs, pode ser ainda mais granular. Imagina um time do cartão de crédito, autorizações, credit scoring, pedidos de limite, mudanças de PIN, produtos que se comportam totalmente diferente. Então vale a pena separar por esses produtos. Terceiro, seu custo flutua ciclicamente. Então divida pelos componentes que geram custos cíclicos. Seja um produto de Black Friday, do Dia das Mães, produtos sazonais, projetos no roadmap, ou produtos até sendo introduzidos ao longo do ano. Quarto, você tem custos significativos em múltiplos tipos de tecnologia, então divide por eles. Kubernetes e banco de dados, por exemplo, normalmente tem um comportamento muito diferente, então vale a pena dividir por esses. E quinto, se vocês têm poucos componentes de infraestrutura que dominam o custo total, ou seja, você tem um microservice responsável para 90% do custo, então você vai isolar esse microservice e você vai projetar ele e o resto, e já vai ficar muito mais realístico. Mas a teoria vai acabar sendo uma mistura de todos esses, infelizmente, e isso pode ficar muito louco. E mais uma vez gera uma pressão enorme no time de FinOps a fornecer transparência sobre esses segmentos. Um exemplo, nós no Nubank trabalhamos com aplicação de custo. Cada ciclo a alocação muda. Então, na hora de fazer o seu orçamento, você está no ciclo X, está fazendo um orçamento para ciclo X mais 1. Então você tem que mudar toda hora a aplicação do ano atual e o ano seguinte. Ano atual, ano seguinte, até ninguém mais sabe, esse é o do ano passado e o do orçamento. E a gente hoje em dia trabalha com dois environments no nosso fornecedor de transparência, Cloud Zero, para manter as duas bases visíveis toda hora, o cenário atual e o cenário futuro. Depois de fazer o orçamento, essa pressão também fica na hora do reporting, porque o exemplo que eu dei com o pudim, você precisa manter esses buckets mesmo quando muda toda hora, está introduzindo novos serviços, novos tech stacks e tal. Moral da história, não é só dividir números e criar transparência, propriedade e previsibilidade, mesmo quando tudo é muito rápido. Segundo pilar, demand drivers. O que é um demand driver? Um demand driver é uma métrica que prevê o uso de recursos na nuvem e, portanto, funciona como um proxy para o custo de cloud. Eles representam o uso do produto ou serviço pelo cliente. E aqui, cliente não é o consumidor, não é só o consumidor final, pode ser também um cliente interno, que vai ser o caso para os BUs horizontais. Por exemplo,
contas de cartão de crédito e bancárias precisam verificações de fraude. O que está dirigindo o volume de fraude? Transações ou incidentes de segurança? Só o time de fraude vai saber, e então até os times horizontais precisam entender a si mesmo como o produto que eles fornecem, e compreender o que está realmente gerando esse custo. Por que isso é tão legal? Porque conecta os custos com uma expectativa de negócio. Coloca a responsabilidade na equipe do negócio e está tirando o time do FinOps do fogo quando tudo está errado. Além disso, incorpora Unit Economics. Os times multiplicam seu Demand Driver pelo que acreditam vai ser o custo unitário previsto. Isso permite separar duas variações que estão aqui em verde e vermelho. Primeiro, a gente chama isso de Demand Driver Variance, variações do Demand Driver. Isso captura se o volume do negócio está acima ou abaixo do esperado. Por exemplo, se você tem 4 vezes mais transações, alguém vai ficar puto com você se você gasta mais? Provavelmente não. O custo naturalmente sobe. Isso geralmente não é sobre o controle da engenharia. E o segundo, o Unit Cost Variance, proxy da eficiência do serviço e com a expectativa. Isso normalmente é dentro da responsabilidade da engenharia, e esse gráfico é muito poderoso para mostrar a alta liderança, porque normalmente a alta liderança só olha para orçamento e atuais. Vira delta e ninguém sabe de onde veio. Mas se você consegue explicar se veio porque você está processando mais, vendendo mais, passando mais, já ajuda muito a explicar e identificar se você tem eficiência ou ineficiência no seu sistema. Ok, mas para onde começar? Primeiro de tudo, é importante descobrir os KPIs centrais da empresa. No nosso caso, são transações e clientes. Mas pode ser qualquer coisa que faz sentido para vocês. E o peça-chave nisso é fornecer esses dados como ponto de partida para que os times criarem uma ideia para seus budgets. Isso facilita muito a curva de aprendizagem, porque os times, igual a vocês, nunca ouviram nada do Demand Driver, aí pronto, agora vem alguém e fala, você tem que identificar um Demand Driver, nem sabe o que é. Então a gente agora está fornecendo as mais de 40 Demand Drivers que a gente tem como base inicial. Estamos preparando ferramenta esse ano que está simulando a correlação entre o Demand Driver e o custo. E os times já têm uma ideia, por exemplo, o time do cartão de crédito pode verificar se os incidentes de fraude estão conectando ou correlando com os custos e um bom Demand Driver. Ou seja, o que é um bom Demand Driver? Primeiro, é KPI estatístico, uma forte correlação com o custo. A gente quer uma correlação em cima de 0,5, mas na verdade quase ninguém chega lá, então estamos felizes com simples. Segundo, o Demand Driver combina com o segmento de custo e budget no ponto de vista de negócio, ou seja, time de conta global com transações de PIX. Terceiro, o time de negócio fornece essa previsão do Demand Driver para o ciclo seguinte. O Demand Driver é disponível diariamente de forma automatizada para ser estatisticamente relevante. Né? A gente fala de relevância estatística a partir de 30. Então, se você faz mensalmente, já vai ficar muito difícil achar 30 meses de uma curva representável para o ano depois. Um ponto importante, esses Demand Drivers são responsabilidade do negócio, mas podem existir sim decisões técnicas ou dívidas de tecnologia que podem impactar o custo unitário. Então, qualquer resultado gerado pela multiplicação do Demand Driver e o custo unitário ainda tem que ser mapeado com as iniciativas no roadmap. Se você lança um novo produto,
o custo unitário vai provavelmente aumentar. Quando só o time sabe quando vão lançar esse novo produto. E, finalmente, mais demand drivers são mais esforço de implementação e manutenção. Hoje a gente mantém quase 50 demand drivers, cada um tem uma telemetria própria que pode quebrar, que pode mudar do nome, que pode mudar da fonte. Então tem que ficar atrás disso também para manter todos esses dados em dia. Além disso, no primeiro momento fica difícil explicar tanta mistura de demand driver para a alta liderança, porque provavelmente seu líder vai entrar e vai dizer, então, qual é o meu custo por cliente? Aí você vai ter que explicar, então, a gente não tem mais isso, agora a gente tem 46 unidades disso. Quando seu liderança está de acordo com isso, isso tem um poder muito grande, porque, mais uma vez, está incluindo todos os PUs, e o que o time do Globo anterior falou, se você tem suporte da sua alta liderança, isso ajuda muito, não apenas na cultura do FinOps, mas também na execução de todos os passos que vêm depois. Bom, o que deu certo para a gente não foi só granularidade, não foi só demand driver, foi uma combinação das dois que liberou o verdadeiro potencial do forecasting no Nubank. Em 2025, estamos usando quase 100 buckets ou segmentos de budget. Cada um projetado com o próprio demand driver. E o resultado foi que a gente conseguiu reduzir a variação do budget de 75% para menos de 1%. Isso é uma vitória enorme. E agora, o que vamos fazer próximo? O óbvio é que melhorar a correlação entre o demand driver e o uso e o custo. Também estamos pensando em sair do foco do custo e ir para o uso dos resources, porque isso é no controle da engenharia, muito mais do que o custo final. O custo final depende do uso e o preço, mas o engenharia nunca vai chegar numa negociação com seu fornecedor do cloud, então é muito mais próximo falar sobre o uso. E também separar custos fixos e custos variáveis, porque quem prestou atenção na aula de estatística, o custo fixo tem uma correlação zero com uma variável, então isso também já dificulta achar uma correlação em cima de 0,5. Então, no final, granularidade e demand driver aumentou a nossa previsibilidade. E quando você junta isso com a cultura do FinOps, todo mundo entende, participa e talvez até se divirte no processo. Obrigado. Obrigado, Thomas. Partindo para o próximo, vamos trazer um pouquinho mais sobre essa conexão maravilhosa que a gente acabou de ver, e o Thomas trouxe de uma forma maravilhosa, inclusive até falando sobre brasilidades, né? Então, acho que isso é o que mostra um pouco da gente trazendo esse tipo de ação. Eu acho que falar exatamente desse processo de conectar a estratégia de negócio com a estratégia de tecnologia e juntos fazer com que FinOps tenha poder e atividades aqui. Então, trazendo isso, o Thomas, eu acho que inclusive tem um colega meu que está sentado ali que até disse para a gente da última vez que o Thomas ele traz um pouco dessa brasilidade porque é um alemão que fala inglês e também palestrou em português aqui com a gente, então obrigado por isso de novo. Dentro do FinOps X, inclusive. Então, para a gente poder trazer um pouquinho dessa visão, vamos mergulhar nessa atividade em específico e gostaria de trazer para vocês sobre o FinOps Enables Executive Decision. A gente teve a primeira vez, neste ano do FinOps X, a oportunidade de unir 25 executivos para debater sobre como o FinOps habilita a prática de FinOps, como os executivos e FinOps pode entregar os dados para esse tipo de decisão acontecer. Com isso, a gente conseguiu perceber que existe realmente essa conexão, como o próprio Thomas demonstrou aqui, de conectar a estratégia empresarial e a estratégia tecnológica, FinOps posicionar no meio dessas duas ações e juntos definir quais são as personas, os escopos, quais são os diferentes domínios e capacidades que devem ser ativadas, quais as fases e as maturidades que devem ser aplicadas aqui. Trazendo um pouco desse exemplo, e a gente tem que lembrar também que tem sempre
a devolutiva para dentro dessas estratégias para continuar alimentando o negócio e continuar evoluindo. Lembrando também que a gente tem divisões. Não está indo. Travou aqui para mim. Clique. Foi. Aí. Dentro desse processo, então, a gente tem que lembrar que o FinOps alimenta as decisões executivas. Ela traz retorno para que a gente consiga tomar essas decisões a longo prazo. Lembrando aqui, por exemplo, a partir do momento que eu tenho a decisão de um C-Level, de que a gente deve se tornar uma empresa de número 1 dentro do mercado, é o momento de decidir, então, vamos fazer um processo de receita e participação do mercado. Porém, é o momento em que FinOps traz esses dados e mostra quais são os diferentes tipos de parcerias, quais os investimentos que a gente deve fazer, em qual tipo de escopo, para a gente continuar evoluindo na prática de FinOps. A mesma coisa acontece quando a gente passa isso para um VP, que ele está ciente que para isso, para ser o número 1, a gente também vai precisar entregar features com potência, com velocidade e, obviamente, com controle desses custos. FinOps, de novo, volta aqui para definir qual que é a melhor parceria estratégica, qual que é o melhor modelo, se a gente vai fazer uma nuvem eficiente, vai fazer redução de custos ou fazer a parceria com SaaS e outros provedores. Isso cascateia direto para outras atividades. E para isso, eu gostaria de deixar um convite especial para todos vocês a partir de agora, porque a gente está habilitando o nosso FinOps Exec para o Brasil e para a América Latina. Então, se você conhece algum VP ou um CEO, CXO, que já está pertinente ou já conhece um pouco da prática de FinOps, a gente está convidando ele para se unir com as nossas reuniões virtuais e discutir com todos os outros executivos que nós já temos hoje. Além disso, também tem a oportunidade de falar com mesa redonda, cara a cara, com outros executivos do mundo inteiro, especialmente no FinOps X, que vai acontecer agora dia 8 a 11 de junho de 2026. É com isso que eu gostaria que a gente avançasse para uma nossa próxima etapa e falar um pouquinho sobre State of FinOps. Porque é com esses dados, é com esse modelo de dados que a gente consegue evoluir a prática no dia a dia. Trazendo um pouquinho disso, a gente tem visto que IA tem se tornado a maior necessidade agora. IA cria necessidades. O custo de IA é tão flexível, a gente viu isso no processo de crescimento. Então, a gente consegue ter uma nova visão para gerenciamento desses custos e agora a gente tem 63% das pessoas que respondem à nossa pesquisa dizendo que já fazem o gerenciamento disso. E, de novo, isso faz muito sentido, porque quando a gente olha para o processo de crescimento em nuvem, ele é consideravelmente linear, é até equilibrado, está em crescimento, mas também não é exponencial. Porém, quando a gente fala de IA, a gente consegue ver a curva crescendo absurdamente desde 2023. E em especial porque a gente acaba concatenando diversos escopos, seja a nuvem pública, SaaS, data center e outros. Outro exemplo aqui também é que isso vai fazer com que IA, naturalmente, ela vai sentar num escopo compartilhado entre todos os diferentes escopos, e por isso ela tem um espaço por si só que a gente deve se preocupar, e obviamente da variabilidade. Um outro exemplo que a gente coletou do State of FinOps foi que a gente tinha informações sobre como que estava o gerenciamento atual. Então, se a gente olhar para esses 63% que a gente acabou de demonstrar, FinOps vai assumir uma frente até antes de nuvem privada e de data center. Isso quebra um pouquinho do padrão que a Disney mostrou para a gente. Então, portanto, a FinOps para IA em si será um ponto super importante que a gente deve continuar sempre mantendo essa percepção. O que mais me intriga dentro desse processo é porque hoje, se a gente olha para a infraestrutura por si só, ela traz exatamente os mesmos níveis de dificuldades que nós temos hoje. Otimização, eu preciso definir qual é o tipo de storage, qual é o tipo de escopo que a gente vai trabalhar, ou até mesmo latência. Porém, quando a gente olha para um novo layer sobre IA, a gente vai ter que se preocupar com qual é o tipo de treinamento, qual é o tipo de modelo, qual a ferramenta que eu vou utilizar para utilizar isso, qual que é o modelo de prompt, ou como que eu consigo maturar os diferentes tipos de modelos e prompt de novo. Com isso, a gente passa para uma próxima etapa, e se você que está aqui não consegue compreender o inglês completamente, eu sugiro que você escaneie o QR Code agora do Wordly, porque a nossa próxima palestrante vai falar inglês com vocês. Então, vou deixar um tempinho para que vocês possam escanear, e a gente começa agora. Por favor, recebam com toda a energia a nossa VP de Desenvolvimento Profissional da FinOps Foundation, Stacey Case. I heard my name. That means I could come up here on stage because I didn't understand anything else. Hi, everyone. My name is Stacey Case, and I am the VP of Professional Development at the FinOps Foundation. And I can't tell you how very excited I am to be here right now. It is my first time in Brazil. You guys brought the best weather for me right now, so thank you. Thank you. Joe, I know, is still out on the registration desk, but him and I have really enjoyed just walking around, seeing things, eating all of the food. It's been amazing. Before I get started, there has been a group of people that have helped out so much today.
So the ambassadors and the volunteers that have come to help out today, could you raise your hand real quick if you're in here? I know you're in here because I've seen you. There, you're all standing back by the door. Can you guys give them a big round of applause? They have helped out so much. You probably wouldn't even have your badges if they weren't helping us, because apparently names are hard. But let's go ahead and get started with what actually I came here to talk about. So I want to build on some of the topics, or actually just one topic that Rodolfo already covered. And of course, that is about how AI is reshaping cloud usage, and by extension, FinOps, and then of course, what this means to FinOps certification and how to upskill your FinOps skill set. So as AI spend becomes more complex and business critical, FinOps practitioners are being asked to step into more of a leadership role, helping guide decisions that balance innovation, speed, and cost. And to do that well, we really need a deeper understanding of scope. So what is it that we're responsible for? And what is it we're responsible for? And then, of course, how do we manage that? If I cut my mic, that probably means I'm too loud. Okay. So let's start with something that I think most of you are familiar with. If not, we'll learn about it today. So what we have here is the iron triangle. And at the core of this model, there are three main constraints. There's cost, speed, and quality. Or as it's often said, there's good, fast, and cheap. And you get to pick two. So if a team wants fast results and low cost, then your quality may suffer. And if quality and speed are non-negotiable, then the cost will probably rise, especially with GPU-intensive workloads. So understanding where your business falls on the spectrum is critical, because this is what will define your scope and how you prioritize your FinOps efforts. So in the FinOps for AI course that we recently released, we discuss a structured approach to defining scope through a scope profile. And so let me just kind of walk you through. And since it's all in Portuguese, I will assume it's all correct. But let me walk you through what this all means right here. So first thing we want to do is we want to make sure that you're always aligning your business and technology strategies. So are you optimizing for innovation, our time to market, cost control? That alignment is going to shape how aggressive or conservative your AI spend strategy should be. After your business and technology strategy, you really want to identify any of the infrastructures involved. That will include SaaS, on-prem data centers. It'll include anything, public cloud, any environment that supports your AI workload. And then you need to consider out the personas that need to be involved. Now, oftentimes this will be product, this will be engineering, this could be security, and of course it's going to be FinOps. These are your collaborators when you're working on AI. You also need to choose the relevant capabilities for that scope, right? So you need to think about like cost allocation, anomaly detection, forecasting. If the AI initiative is fairly new, you're likely going to choose early stage information gathering capabilities to start with. And then finally, what you want to do is set that cadence and maturity. You may need faster cadences to keep up with spending changes, and it's okay to start with a lower maturity level, especially if the scope is brand new. So this scope profile is what becomes your blueprint, right? So it shows you what to monitor, who to engage, and of course, where to mature your practice over time. Now, the great thing is you do not need to start from scratch. We have an amazing group of people that have come together to work on the FinOps for AI working group. And they have produced a comprehensive set of resources to help practitioners just like you manage the unique costs and operational challenges of FinOps for AI. And you can find all of these on FinOps.org. But what these include are things like foundational overviews that explain how to extend traditional FinOps practices to AI workloads, including visibility, tagging, forecasting, and cost allocation. This cost allocation could be for token-based billing and GPU usage. Also, it includes things like practical guides for cost estimation, forecasting AI services, and building usage trackers tailored for different roles.
You'll also find optimization playbooks that are really detailing how to improve performance and efficiency through engineering and choice models, selection, infrastructure tuning, and workload pricing strategy. And then finally, you're going to find some value frameworks to measure ROI and business impact of AI projects, ensuring speed aligns with organizational priorities. So these community-built resources give you a really powerful foundation with templates, playbooks, frameworks, and guides, all designed to help you take action today. But to truly lead these conversations and embed FinOps for AI into your organization strategy, what we really recommend is structured learning, applied knowledge, and recognition for the things that you do that say, hey, I understand this, and I'm the person that can lead this. And that's where education and certification come in. So real quick, a show of hands for anyone that is FinOps certified practitioner. Amazing. Now this isn't gonna be as many. How many FinOps certified professionals are out here? Okay, big round of applause for the couple of you because that is not an easy course to do. Congratulations. How many people have started the FinOps for AI? Has anybody started FinOps for AI? Oh, it's okay, I'm gonna give you, you got one over here. I'm gonna give you a deal at the end of this. You can start it. So the FinOps Foundation offers a suite of courses and certification that are really designed to meet you where you are on your FinOps journey. And this starts with foundational certifications like FinOps Certified Practitioner that really set the groundwork and the core knowledge that you need to succeed. And of course, we move on to things like the advanced certification, FinOps Certified Professional, that really dives deep into not only FinOps, but everything that is involved in the framework. But beyond validating your expertise and your skills, these certifications will connect you with the global community of people that are doing FinOps, giving you both the skills and network to maximize business value of cloud and technology. And we've talked about it a lot already, but FinOps for AI is on top of everybody's mind, and we have a brand new education series that we launched recently this summer. Well, summer for me, winter for you, launched this year. And the series really builds on these community assets that I just talked about and gives you that hands-on application on how to apply them. This course is designed very strategically as a progressive learning series with staggered release. So it covers everything from foundational concepts to advanced strategies. It's intentionally designed so each level will expand on the previous level, ensuring that you develop both the well-rounded foundation that you need and then move on to the advanced skills of FinOps for AI. The concepts are introduced at the right stage, so you're never lost, starting with those fundamentals, moving into operational management, and then to advanced strategic topics. And at the end of it, of course, you get to take an exam, and that's gonna demonstrate your knowledge, and you'll get that certification, the FinOps Certified FinOps for AI, the longest title that we have of a course, but you will get that certification at the end of it. And that is really proving that you can lead that conversation within your own organization. Because as we know, AI is changing the game. Scope is gonna be how you stay in control. Certification is how you prepare yourself and your organization to lead. But you don't have to wait for somebody else to lead. You don't have to wait for somebody else to tell you how to do FinOps for AI. You have the ability to do that now, and you can lead that conversation. Don't know if you knew this. Oh, great, my notes are gone on this slide. Don't know if you knew this, but today is International FinOps Day. And I can't believe we're in Brazil celebrating International FinOps Day. This is amazing. I recommend you take a picture of this slide. We do have a great promotion. This is our way of saying thank you to all of you. Now, this is either going to be really amazing or really horrible. I was going to say something in Portuguese, but it's not on here. So now I have to try to remember what it was and see if I can do it. Okay. I think I can do this. Okay. I'm looking at Rodolfo because he's going to laugh me off the stage. Okay. So, okay. Estou tão feliz de... What? Huh? Oh, celebrando com...
Vocês no Brasil. I'm happy to celebrate with you in Brazil. Thank you. All right, Rodolfo. Rodolfo, it's you now. You get to come on stage. It was so much cooler when I could say it for real. Bye. Mwah. Foi? Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo que a Stacey falou. Em especial, eu estou feliz em celebrar com vocês no Brasil. Eu também estou muito feliz. A gente não tinha programado para a gente fazer no dia 20 de agosto. A gente conseguiu acabar fechando todo esse espaço para a gente comemorar também o Dia Internacional de FinOps com todos vocês. Então, eu acho que isso demonstra um pouco de toda a atividade que a gente tem feito, de tudo que a gente tem evoluído juntos. E eu acho que isso encerra um pouco dessa nossa atividade da parte da manhã. Só gostaria de lembrar vocês, primeira das coisas, é um espaço de comunidade. Então, compartilhem seus conhecimentos, lembrem-se do nosso código de conduta. Se você quiser conectar e conhecer outras pessoas, é possível fazer, mas, por favor, não entreguem cartãozinhos ou tente agressivamente conectar com outras pessoas. Por favor. Vamos lembrar também que a gente tem um almoço disponível para vocês agora ali fora. Então é o momento de vocês se conectarem. Existem 2 ilhas, então vocês podem ir até o final também para comer. Não esqueçam que nós estamos super acima da capacidade. Então, por favor, tenham paciência, porque a gente vai esperar um pouco mais de tempo para poder entregar para vocês. Além disso, não esqueçam, eu amo FinOps, então se você faz FinOps, eu amo vocês. Muito obrigado, tenha uma ótima tarde. Hey everyone, producer Andrew here. Thank you so much for watching and for your support. For more FinOps X 2025 content, go check out our YouTube channel. Like, subscribe, and leave comments and questions for all of our wonderful speakers. We appreciate your support.